Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula sobre os óxidos, mas hoje vamos estudar um óxido um pouquinho diferente, que é chamado de peróxido, e o outro chamado de superóxido. Nos peróxidos, existe uma ligação entre dois átomos de oxigênio, uma ligação covalente entre dois átomos de oxigênio, como se vê na figura. Aí o que vai acontecer? Vai sobrar um elétron sem par em um oxigênio e um outro elétron sem par num outro oxigênio. Esses elétrons que não têm pares, chamados desemparelhados, poderão vir a formar uma nova ligação covalente. Por exemplo, se você colocar um átomo de hidrogênio com o seu elétron, forma-se mais um par de elétrons no oxigênio e o outro elétron desemparelhado do outro oxigênio pode formar uma nova ligação com um novo átomo de hidrogênio. Aí você vai obter agora uma fórmula assim: H, ligação covalente oxigênio, ligação covalente oxigênio, ligação covalente H, HOOH. Essa ligação covalente oxigênio-oxigênio é o que caracteriza os chamados peróxidos. E o primeiro peróxido a ser estudado é o peróxido de hidrogênio, que é conhecido vulgarmente com o nome de água oxigenada. Quando você compara a fórmula da água, que nós tomamos todos os dias, e a água oxigenada, é fácil de você entender por que tem o nome de água oxigenada. Porque tem um oxigênio a mais do que da água comum, tá certo? O primeiro fato que chama a atenção nesse estudo é o número de oxidação do oxigênio nesse composto, H2O2, na água oxigenada. Bom, vamos examinar a fórmula estrutural, com as suas ligações químicas. Vamos agora quebrar as ligações, sempre respeitando o seguinte: o átomo mais eletronegativo fica com um par de elétrons da ligação, tá bom? Quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o hidrogênio? O oxigênio é mais eletronegativo, então é ele que vai ficar com um par de elétrons da ligação. Então vamos começar a quebrar as ligações. A primeira ligação, HO. O oxigênio leva o par de elétrons, então ele vai ficar com carga -1, porque ganhou um elétron que era do hidrogênio. Depois, oxigênio e oxigênio. Bom, os dois átomos são iguais, então quebra exatamente no meio, ninguém leva elétron de ninguém. E o segundo oxigênio, vamos quebrar a ligação OH. O oxigênio é mais negativo, então ele fica com um par de elétrons da ligação. Ou seja, ele fica com um elétron a mais porque roubou o elétron do hidrogênio. Então, cada oxigênio no peróxido de hidrogênio, eles apresentam um número de oxidação -1. Presta bem atenção, essa é a principal diferença entre os óxidos e os peróxidos para você fazer um reconhecimento imediato. É o número de oxidação. Nos óxidos, vamos dizer assim, comuns, o NOx é igual a -2, mas nos peróxidos, o número de oxidação NOx do oxigênio é -1. Tá ótimo. Então, agora vamos examinar alguns outros peróxidos. Na hora que o oxigênio capturou o elétron do hidrogênio, ele ficou com carga -1. Bem, entre oxigênio e oxigênio não há perda de elétron, certo? Mas o grupinho O2, oxigênio, oxigênio, a gente vai escrever assim, O2. Esse é o grupo peróxido. Isso é para lembrar a vocês que existe uma ligação entre oxigênio e oxigênio e ela não vai ser quebrada, tá bom? Tá, beleza. Então, qual que é o número de oxidação? Se você tirar os hidrogênios dessa fórmula, vai ser assim, o grupinho O2 vai ter carga 2- ou -2. E a gente sabe que cada oxigênio é -1, mas no grupinho O2, o NOx total vai ser igual a -2. Bom, aí o cara fala assim, tá, tirou o hidrogênio, vai colocar o quê? Vamos supor que no lugar do hidrogênio você vai colocar um metal alcalino. Por exemplo, sódio. Então ficaria assim, peróxido de sódio. O sódio tem número de oxidação +1. Na hora que você fizer a troca das cargas, você vai obter uma fórmula assim, Na2O2. É peróxido de sódio. E se fosse com o cálcio tem NOx +2. Bom, se o cálcio tem número de oxidação +2, é fixo esse NOx +2 para o cálcio. O O2 é -2. Então, logicamente, o que vai acontecer? +2, -2, as cargas já estão igualadas, então é somente encostar um cátion no ânion, vai ficar CaO2, tá certo? Esse é o peróxido de cálcio. Então, primeiro aspecto que diferencia o óxido comum do peróxido
O óxido comum, você tem o oxigênio e ele tem 2 elétrons a mais. É o oxigênio com NOx -2. E nos peróxidos, você sempre tem 2 oxigênios grudados entre si. Então, a gente sempre vai escrever assim, O2. E esse 2 não pode ser simplificado. Esse 2 é da ligação covalente. Não tem como você quebrar. Você só pode simplificar compostos iônicos. A proporção matemática, mas nesse caso, dos peróxidos é sempre O2. E o número de oxidação do grupinho O2 é -2. Ou seja, cada oxigênio é -1. Então, existe uma diferença sutil. Nos óxidos é oxigênio -2. E nos peróxidos é O2 -2. Tudo bem? Observado essa pequena diferença entre óxido e peróxido, agora a gente pode conhecer a primeira reação mais importante que há no estudo dos peróxidos, que é a reação de decomposição. A água oxigenada se decompõe facilmente na presença de luz, dando origem à água e O2, gás oxigênio. Por isso, é sempre vendido em frascos opacos, ou é um frasco âmbar, marrom, ou é um plástico que não permite a passagem de luz. Porque na presença da luz, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, se decompõe. E essa reação de decomposição você deve conhecer. 2H2O2, na presença de luz, vai se transformar em 2 águas e mais oxigênio, mais O2. Isso quer dizer que se você deixar o frasco aberto, entrando luz solar ou qualquer outra fonte de luz branca, vai haver uma reação e o que vai acontecer? O H2O2 vai se transformar em água e O2. O O2 vai para o atmosférico. No final, você vai ter apenas água dentro do frasco que havia H2O2. Há algum tempo atrás, colocava-se água oxigenada sobre um ferimento, com o objetivo de produzir uma desinfecção. Nesse procedimento, observa-se a formação de uma espuma sobre o local onde foi colocado o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Isso é porque no sangue existe uma enzima chamada catalase, que acelera a reação, que aumenta a velocidade de formação de bolhas de oxigênio. Logo, a catalase é um catalisador, isto é, uma substância que aumenta a velocidade da reação. Vamos ver agora algumas reações dos peróxidos. A primeira reação que a gente vai examinar é a reação de um peróxido de metal alcalino, peróxido de sódio, por exemplo, no contato com a água. O que acontece quando você coloca peróxido de sódio em água? Então vejamos o que vai dar. O peróxido de metal alcalino é um composto iônico. Existe o íon Na+, e existe o íon O2, 2-. Isso quer dizer o seguinte, na hora que você colocar na água, o oxigênio, cada oxigênio que tem uma carga negativa, vai arrancar um hidrogênio da água e vai formar H2O2, porque se cada oxigênio capturar um hidrogênio, você vai obter HOOH. Bem, e o sódio? Bem, o sódio, Na+, ele vai se reunir com o que sobrou da água, que é o grupo OH-. Então, na hora que você colocar peróxido de sódio em água, vai haver a formação de peróxido de hidrogênio, H2O2, e o Na+, vai se juntar ao OH-, quer dizer que vai formar hidróxido de sódio, que é uma base. A conclusão que a gente chega nesse caso é que os peróxidos de metais alcalinos e de alcalinos terrosos se comportam como se fossem óxidos básicos, porque no final das contas, quando acabar essa reação com a água, vai haver a formação de uma base, nesse exemplo o hidróxido de sódio, além do peróxido de hidrogênio que se formou, além de H2O2. É lógico que H2O2, na presença de luz, vai acabar se transformando em água e O2. Vamos agora começar o estudo dos chamados superóxidos. Um superóxido apresenta o grupo O2 com uma carga negativa, uma apenas. Quer dizer que vai ter O2 com o NOx total igual a -1.
Então, cada oxigênio, se você dividir por 2, cada oxigênio vai ter número de oxidação menos meio. É meio estranho isso, tá certo? Mas é assim mesmo. Vamos ver como é que isso acontece? Considere uma molécula de água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Você vai ter as seguintes ligações: HOOH. Na hora de quebrar as ligações, você vai fazer o seguinte: a ligação normalmente vai ficar com o elemento mais eletronegativo, a ligação entre H e O, quem leva é o oxigênio. Mas vamos imaginar uma situação na qual a ligação hidrogênio-oxigênio seja partida exatamente no meio. Então quer dizer que o oxigênio, nesse caso, não vai levar o elétron hidrogênio. É isso mesmo. Muito bem, aí você vai ter o resto da molécula, tem oxigênio ligado ao oxigênio e O ligado a H, o segundo hidrogênio. E nesse caso, na hora que quebrar a ligação, o par de elétrons vai ficar com o oxigênio. Então o que você vai notar é o seguinte: existe um composto que tem um oxigênio com um elétron desemparelhado e tem um outro oxigênio que leva o par de elétrons, então quer dizer que todos os elétrons do segundo oxigênio estão emparelhados, mas só que ele está com um elétron a mais. Então a gente diz o seguinte: essa é uma fórmula que é ao mesmo tempo um radical livre porque tem um elétron sem par, e é também um ânion porque um átomo de oxigênio ganhou um elétron de um hidrogênio. Então você vai escrever assim: O2 menos 1. É estranho, mas essa é a estrutura do superóxido. O importante notar é que existe um elétron desemparelhado e existe uma carga negativa. Beleza, isso vai explicar as reações químicas que esse superóxido vai apresentar. Então, qual seria a fórmula do superóxido de potássio? Bom, o potássio é um cátion monovalente positivo, K+. O superóxido é O2 menos 1. Quer dizer que é o grupinho O2, porque tem dois oxigênios ligados por uma ligação covalente, mas tem um oxigênio com uma carga negativa, um elétron a mais. Então vai ficar assim: o potássio é K+, o superóxido é O2 menos 1. Então, mais 1 e menos 1 já está equilibrado eletronicamente falando. Então a fórmula vai ser KO2. Isso se chama superóxido de potássio. Beleza? A primeira reação que a gente vai fazer é a reação com a água. Então, o que você acha que vai acontecer quando você juntar o superóxido oxigênio com uma carga negativa com a água? O que vai ocorrer? O oxigênio que está negativo vai capturar um hidrogênio da água, como já ocorria nas reações dos peróxidos. Tá certo? Bom, vamos pegar assim duas fórmulas do superóxido. Com a segunda fórmula do superóxido vai ocorrer o seguinte: existe um oxigênio que é um radical livre, tá certo? Que só tem um elétron sem par. Na outra fórmula do superóxido também tem um oxigênio com radical livre, ou seja, tem um elétron sem par. Daí, um oxigênio de cada fórmula, de cada superóxido, eles vão se reunir, cada oxigênio vai se juntar com outro oxigênio e vai formar a molécula O2. E o oxigênio que tem carga negativa captura o hidrogênio de uma outra molécula de água. Então você vai ter o seguinte: você vai ter a formação de O2 produzida por aquele oxigênio que era o radical livre. E vai ter dois grupos OH que vai formar agora a água oxigenada, HOOH. E o cara fala assim: e os potássios? Bem, os potássios, os K+, vão se juntar aos pedaços da água. Então, cada K+, vai se juntar a um grupo OH- proveniente da água, vai formar o hidróxido de potássio. Como foram usados dois superóxidos, então vai dar 2KOH. Bom, conclusão: quando você fizer essa reação líquida, você vai ter o seguinte: 2KO2, dois superóxidos de potássio, mais duas águas. Agora vai se formar O2. Esse O2 vem dos oxigênios com radical livre, mais H2O2, porque os dois OHs que se formaram na captura do hidrogênio da água se unem e vão formar agora H2O2, que é a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, e 2KOH. O K+ se junta com o OH-, vai formar uma base. Tá certo? Então é parecida a reação do superóxido com o peróxido, porque também na reação com a água forma também uma base. Tá certo? Mas além de formar a base, além de formar H2O2,
ainda vai formar mais oxigênio. Quer dizer que a diferença principal é o aparecimento de um O2, de uma molécula de oxigênio, que na reação dos peróxidos não há. Essa é a principal diferença, como produto da reação. Resumidamente, então, a reação é a seguinte: 2KO2 mais duas águas vai dar 2KOH mais H2O2 mais O2. Tá certo? Então vamos em frente. A principal aplicação do superóxido consiste no transporte de oxigênio em um frasco muito pequeno, através de um material sólido, porque o KO2, o superóxido de potássio, é um sólido, mas que facilmente se transforma em oxigênio O2, gás oxigênio. Então, você pode transportar uma grande quantidade de oxigênio levando um material, um pedaço relativamente pequeno. Vamos fazer uma comparação nessa reação. A reação do superóxido de potássio com água é 2KO2 mais 2HOH, duas águas, vai dar 2KOH mais H2O2 mais O2. Essa é a reação. Embaixo da primeira substância, que é o superóxido de potássio, você vai escrever assim, 2 mols. E embaixo do O2, que é a última substância que aparece na reação, você vai escrever assim, 1 mol. Na linha de baixo, então, agora eu vou transformar esses 2 mols em massa. Então, cada mol de KO2, na hora que você fizer essa conta, você vai achar 71 gramas por mol. Essa é a massa molar do KO2. Então, vai ficar 2KO2 vai ser 2 vezes 71 gramas, vai ser igual a 142 gramas. E transformando o O2 para volume, 1 mol de O2 para volume, nas condições normais você vai obter 22,4 litros. Então, quer dizer que 142 gramas. 142 gramas é uma porção bastante pequena, metade, aproximadamente um copo de requeijão. Tá certo? Você vai obter 22,4 litros de oxigênio na CNTP, que é um volume um pouco maior do que uma bola de basquete. A partir desse conhecimento, foram criadas máscaras para uma necessidade especial de oxigênio, a partir de um superóxido. Para neutralizar a base que se forma, usa-se um óxido ácido, o gás carbônico, que nós já produzimos na respiração, além do vapor d'água, também exalado na respiração, que no contato com o superóxido produz gás oxigênio. Existe uma sequência de reações que ocorrem quando você usa uma máscara desse tipo. Porém, a gente já pode usar a reação global para simplificar esse conjunto de reações. 2KO2, quer dizer, 2 superóxidos de potássio, mais CO2, gás carbônico, vai dar carbonato de potássio, mais 3 meios de O2. Finalmente, o que é que você tem que saber a respeito dos óxidos, peróxidos e superóxidos? Bom, o primeiro fato é que você deve saber o NOx, o número de oxidação do oxigênio. Nos óxidos é -2, nos peróxidos é -1, mas a fórmula é O2. O2, número de oxidação total, -2. Então, cada oxigênio é -1. E nos superóxidos, o NOx é -0,5. Porém, você deve lembrar que você tem um radical livre e um ânion simultaneamente. Nos superóxidos, a maneira de você escrever é O2 -1, tá certo? E cada oxigênio, então, tem número de oxidação -0,5. Finalmente, quando você faz uma reação de peróxido com água, você obtém H2O2 mais uma base. E quando você faz a reação de um superóxido com água, você obtém H2O2 mais uma base e mais O2. Isso aqui você deveria, então, resumidamente saber.
Sempre que você usa um superóxido, você obtém a mesma reação dos peróxidos mais O2. Agora, gente, é bom fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!